Ora, bom dia a todos, mas estou de volta. Sou o Silvio Dias para fazer aqui mais uma aula do meu curso de PHP e hoje vou falar aqui na aula 23 de operadores aritméticos. Não tem assim um grau de dificuldade muito elevado, mas há sempre aspectos interessantes a falar e eu vou dar aqui dois exemplos que penso ser interessantes. Os operadores aritméticos são estes: adição, subtração, a multiplicação e a divisão, que é estes sinais que eu apresentei. Aquele que muitas vezes poderá ser considerado que não é muito utilizado é o módulo, que é o resto da divisão. E isto é-nos muito útil para, por exemplo, saber se um número, por exemplo, é par ou ímpar. E nós vamos ver isto no exemplo que eu, no final desta aula, vou apresentar. Vamos então começar aqui com os exemplos. Tenho aqui o exemplo, um pequeno exemplo de uma adição, que temos aqui duas variáveis, a variável A e B, com respectivos números, e temos outra variável onde somam os dois, ok? E depois vamos aqui apresentá-la aqui no ecrã. Reparem que eu aqui neste eco está tudo dentro de parênteses e o resultado vai ser apresentado. E isto às vezes tem algumas nuances. Vamos então aqui ver. Aqui está. 2 mais 1, 3, ok? Tem aqui a string e tem aqui a variável C. Agora, subtração. Subtração. Eu agora pego na mesma variável, na variável C, ok? E vou fazer o que fiz em cima. Tenho aqui, isto é uma string e isto é a variável C que subtrai, que apresenta o resultado da subtração das variáveis A e B. E vamos ver o que é que acontece. Aqui já aparece aqui um resultado esquisito, porque a variável C tem o número 3 e depois aqui ela está-nos a dizer que é o A menos o B. Ok, então isto para ser feito da forma correta e mais fácil de entendimento, nestes casos já temos de fazer isto de maneira diferente. Temos que pôr aqui a string e aqui a concatenação para apresentar o resultado da variável C, que é a variável A menos a B. Ok? Vamos lá ver agora. Aqui está. Menos 1. E menos 1 porquê? Porque 1 menos 2 dá menos 1. Certo? Se eu tiver só 1 e tirar 2, fica menos 1. Correto? Agora vamos passar para a multiplicação. Eu fiz desta forma, já tenho aqui tudo preparado para ser mais fácil. Eu até vou primeiro colocar aqui. Temos aqui a variável D, a variável E e a variável F vai ser o D vezes o E, e para já ainda não vou pôr este mais 2, certo? Vamos só ver assim. Isto deve dar 12. 12, ok? 3 vezes 4, 12. Agora vou pôr aqui um mais 2 para nós vermos o seguinte. 12. Agora dá 14, ok? Mas reparem o seguinte, nós, quando queremos ter resultados exatos,
nas regras da matemática muitas vezes podemos utilizar o, o, os parênteses para, se quisermos que alguma operação tenha prioridade, para isso acontecer. E que foi o que eu fiz aqui. Ok? Aqui dava 14, certo? Mas se eu aqui em baixo passar estes parênteses, não é? Os parênteses estão aqui. Mas agora pus os parênteses a executar primeiro esta operação. Portanto, o E tem 4, 4, 2, 6. 6 vezes 3, 18. Certo? Já o resultado vai ser diferente. Ok? Portanto, temos que ter atenção quando por vezes utilizamos parênteses, os resultados podem não ser iguais. Ok? Divisão. A divisão não tem nada especial. Eu tenho aqui a variável D a dividir por 2, que é, podemos pôr logo aqui deve ser uma variável o número, e dá 1.5, que é esta divisão. O módulo resto. Módulo ou resto de divisão. Ora bem, como eu disse, o resto da divisão é quando nós fazemos uma conta de divisão, ela, se for um número que não seja fracionado, dá 0. Se não, dá como aconteceu ali em cima, 1.5. Isto é o resultado, 1.5, mas de certeza que no resto não dá 0. Por exemplo, se a gente dividir 4 por 2, dá-nos resto 0. Certo? Onde é que isto poderá ser útil? Nós poderemos, imaginemos, queremos saber se um número é par ou ímpar, vemos o resto da divisão. Se o resto dar 0, ele é par. Se o resto não dá 0, ele é ímpar. Eu aqui até tenho este exemplo, que é o 12. Portanto, que o número dado é 12, 12. Isto ele sabe que vai ter que fazer uma divisão e apresentar o resultado, portanto o módulo. Vai dividir por 2. Se for 0, é par. Se não for, é ímpar. Então, temos o 12 a dividir por 2, portanto isto dá 6 e resto 0. Então, há de apresentar aqui está, número par. Vamos pôr o 13. Número ímpar. O 13 é ímpar. Mas eu queria, já vos mostrei uma forma de saber se o número é par ou ímpar. E agora vamos falar na conversão de tipo de dados. Ora, conversão de tipo de dados. Como estão recordados que eu já falei no princípio deste curso, não é necessário no PHP dizer-se qual é o tipo de uma variável. Ele é inteligente ao ponto de saber se ela é uma string, se é um inteiro, se é um boolean, etc. Isto tem as suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, o Java é necessário dizer qual é o tipo de dados. Isto quer dizer que no processamento ele atribui o valor mais lógico a essa variável. Por exemplo, nós temos aqui uma string que tem este valor 18. Apesar disto parecer um número, isto é uma string, ok? Está dentro de parênteses. E somamos, e temos aqui um valor numérico, fazemos uma soma. Ok? Então, como é que ele vai fazer se isto é uma string, somar uma string com número? Então, se ele tem aqui a soma, ele não faz a concatenação. Vai fazer a soma, ok? Vamos lá ver se ele dá aqui 23. Aqui está, 23. Ok? E agora,
seguindo aqui o meu curso, que é, aqui já falamos aqui na adição, na subtração, na multiplicação, na divisão, já falámos aqui no módulo, também já falámos utilização dos parentes nas operações matemáticas, falámos agora na conversão de tipo de dados e agora vamos falar aqui num exemplo. Utilizando o for, while e também os estilos e classes CSS. Ok, está aqui eu fui lá ver na W3 Schools, portanto, recordar como é que se faz a inclusão dos arquivos CSS, eu já vos mostro. Ok, então, ora bem, o que é que eu estou aqui a fazer? Primeira coisa a fazer. Vocês, certeza que já algum dia viram, quando andarem na net, por vezes em linha de comentários ou etc. Está uma linha cinzenta clara, a outra está branca, para se diferenciar e dividir os conteúdos de forma a ser mais perceptível. Há várias formas de o fazer, ou utilizando um ciclo for ou um while, correto? Que nós fazemos uma pergunta utilizando um length para saber qual é o número de linhas e depois chamamos classe CSS para a formatação. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer aqui um link externo para um estilo CSS que eu criei aqui na pasta CSS. Tem aqui estes estilos que estão aqui. Ok. Há 3 tipos de estilos CSS. Eu até vou aqui. Vamos então aqui abrir aqui a W3 School. Vamos aqui. Há 3 maneiras, diz aqui assim. Há 3 maneiras de inserir uma folha de estilo. Folha de estilo externa, que foi o que a gente fez. Interna, que é, em lugar de chamar aqui o documento, não é? Que está dentro desta pasta, aqui no head, pôr o CSS desta forma. Ok, a ver aqui está o head. Aqui no head nós fazemos. E o inline é no próprio, por exemplo, se tivéssemos um parágrafo, punhamos lá diretamente. Ok? Então, regressando aqui, estava ali, eu não quero isto aqui a ser exibido. E aqui o que é que eu tenho? Aqui tenho o parágrafo, isto é para todos os parágrafos, mas isto é para este curso. No foco no CSS, vou dando umas dicas. O padding é o espaço entre as letras e a parte, portanto, laterais, inferior, superior e inferior. E a margem é entre um parágrafo e outro, qual é a margem, ok? Então, tenho aqui o estilo para o par e para o ímpar, ok? Isto é um amarelo, isto é um preto. E depois aqui no preto, eu vou querer, já não vou querer a letra a preto, senão não se vê. Quero que a cor da fonte seja branca. E então, onde é que eu tenho isto? Estava no for. Aqui está o for. Portanto, o for, vamos ter esta variável que são 10, vamos criar 10 linhas. Enquanto for superior a 0, portanto, enquanto i for superior a 0, ele vai executar
estas instruções. E depois aqui faz o decremento. Eu já expliquei o for numa aula passada. Aqui faz aquilo importante que eu vos tinha dito. Faz aquela operação módulo, que é uma variável linha, e o i vai dividir por 2. Certo? Então, se o i é 10 dividir por 2, vai dar resto 0. Aqui, vai aplicar aqui este p, que é um parágrafo, esta classe par, que é o que a gente criou aqui no CSS. E vai chamá-la porque nós temos aqui em cima esta linkagem. Certo? Então, vamos ver isto a funcionar. Aqui está. Hein? Que bonito. Certo? Lembra-se aquilo que eu lhe tinha dito? Para a fonte aparecer aqui a branco. E estão juntinhas. O que é que acontece? Quando, depois desta primeira interação aí para cima, tem o i, faz o decremento, vai passar a valer 9. 9 a dividir por 2 não dá resto 0. Dá outro número. Então, já não vai aplicar este estilo. Vai aplicar o outro. E depois aqui faz o decremento para 8. 8 dividido por 2 já dá resto 0. Então já aplica este. Certo? Se nós quiséssemos aqui, para não estar isto tudo juntinho, vimos aqui ao estilo e dizemos, por exemplo, que a margem, isto funciona assim. É como os ponteiros do relógio, tem 4 valores. Portanto, cima, isto é em cima, superior, lado direito, inferior, lado esquerdo, ok? Então eu quero, portanto, aqui para a parte de cima quero 2, lateral não quero nada e aqui quero 2, ok? Vamos ver se... pois tenho que dizer que são pixels. Vamos lá ver se eu acertei nisto. Desculpem. Aqui está, deu 2, foi pouco, vamos dar 5 para se ver melhor. Prontos, ok? É isso aí. Mas nós também podemos fazer isto com um while, ou de outra maneira. O while. Aqui. O while é ligeiramente diferente. O while queria que esta variável, olha, ele até foi simpático agora, porque as variáveis não devem ter acentos. Mas o PHP é amigo, eu já testei isto e ele deu. Vamos deixar estar assim. Não, vos ensinar uma coisa. Uma forma de mudar logo isto de uma vez só. Ctrl F para localizar e substituir. Portanto, eu tenho aqui comentários com acento e eu quero passar comentários sem acento. Por acaso aqui no meu computador dá, mas nós imaginemos que punhamos isto num servidor remoto e algum browser ou algum servidor poderia não interpretar isto bem. Localizar próximo, aqui está, e substituir. Substituir para vocês verem, também podia substituir tudo. Bem, já substitui tudo, ok? Portanto, isto aqui também dava a ir por aqui. Editar, localizar e substituir aqui no Dreamweaver, certo? Então, temos aqui a variável, é 10, que são 10 linhas que eu quero criar. Mas, por vezes, este número não é certo e temos que fazer aquela situação do length para saber o total do array, o total dos comentários, etc. Enquanto for superior a 10, isto é a condição neste while, ele vai fazer este bloco de
de comandos. Ok? Aqui, aquela mesma situação de cima, eu estou a atribuir aqui esta variável linha aquela operação módulo a dividir por 2, então é igual ao outro. 10 a dividir por 2 dá resto 0. E aqui fiz igual ao outro com exceção dos estilos, que eu criei dois novos estilos com cores diferentes, que são este aqui. Isto é um cinzento e um cinzento claro. Portanto, o espaço nos parágrafos eu não mexi, vai ser igual. Ok. E aqui é que faz o decremento. Isto é a mesma coisa quase que o for. Só que é outra maneira. Para a gente começar a desenvolver outras técnicas. Certo? Vamos lá ver. Então, se isto... E aqui está. Ok? Estão a ver aqui os espaços. Aqui. Podemos ir aqui e retirar, pôr tudo a 0. Zero. E 0. E aqui está. Linha par e linha ímpar. Ok? Prontos. Isto é muito utilizado, como eu vos disse, especialmente para saber se o número é par ou ímpar, nos comentários, muitas vezes que a gente vê num site, ou uma lista de reprodução, uma playlist, okay, etc. Portanto, espero que tenham gostado. Não se, volto a falar isso, não se esqueça de vez em quando visitar aqui a W3 Schools. Qualquer coisa, tenho aqui o meu blog, o blog do curso ou o meu e-mail pessoal. Portanto, pessoal, bons estudos, apliquem-se, programar em força e até à próxima.